Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 7 de dezembro de 2023. São 8 horas da manhã aqui em Montevidéu, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos de ontem para hoje mais um ataque russo com drone Shahed 136 na Ucrânia. A Ucrânia também revidou e atingiu um grande depósito de combustível aqui em Donetsk. Esse depósito de combustível pegou fogo a noite toda e, acredita-se, era o depósito principal usado pelas forças russas aqui em Avdiivka, né? Então isso deve gerar um problema grande para os russos ali. Também teve informações de alguns ataques aqui na Crimeia, mas não tem nada muito esclarecido ainda. Agora, outra coisa que chamou atenção ontem foi a morte de 2 colaboradores russos, né? 2 ucranianos que se viraram para o lado dos russos. O Popov e o Kiva. O Popov é um ucraniano aqui da região de Luhansk, que se tornou uma das peças na administração russa aqui da região de Luhansk. Ele foi atingido com um explosivo colocado no carro dele aqui na região. E o outro foi o Kiva, que era um deputado na Verovna Rada aqui em Kiev, a Assembleia, né, o Congresso ucraniano aqui, e ele era do Partido Pela Vida, que era o único partido que tinha na Ucrânia favorável à Rússia, né? Um pouco antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, ele já sabia o que ia acontecer certamente, não falou para ninguém isso e fugiu para a Rússia um pouco antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Então ele estava vivendo na Rússia como exilado lá em Moscou e o serviço secreto ucraniano fez um trabalho muito bem feito lá, acabou matando esse Kiva lá em Moscou, né? E o que o pessoal está falando, que o Mossad vai parecer coisa de Teletubby daqui a um tempo, quando o serviço secreto ucraniano mostrar todas essas ações que eles estão fazendo aí na retaguarda russa, né? Bom, também temos informações sobre o andamento do pacote de ajuda americano para a Ucrânia. Vocês sabem, está em votação ainda no Senado e no Congresso lá, está enfrentando dificuldades. É assim mesmo, é normal. Ontem, no vídeo de ontem, tinha um monte de russete chorando nos comentários. Ai, não, agora acabou para a Ucrânia e coisa e tal. Olha só, primeiro que eu acho que esse pacote vai passar de ajuda lá nos Estados Unidos, tá? Mas mesmo que não passe, meu amigo, tem muita gente ajudando a Ucrânia, e mesmo que ninguém ajudasse a Ucrânia, vamos lembrar que a Ucrânia segurou a Rússia inteira por mais de 6 meses, só depois de julho do ano passado que começaram a chegar os equipamentos realmente do Ocidente lá para ajudar a Ucrânia. Então a Ucrânia vai ganhar essa guerra sozinha, se for o caso. É lógico, é melhor, é mais fácil, é mais rápido, vai ser menos doloroso se tiver a ajuda da Europa ou dos Estados Unidos. Fiquem tranquilos, os setes, a hora do Putin vai chegar. Quem vai comemorar no final vai ser a Ucrânia. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. As notícias foram sugeridas por John27, Grey Wolf e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos falar aqui sobre o ataque que teve de ontem para hoje. Foram 18 drones Shahed lançados em direção à Ucrânia, 15 deles foram derrubados. Os 3 que atingiram alvos não atingiram nenhum alvo significativo. O pior caso foi aqui em Dnipro, mais uma vez área residencial, né? Isso é outra coisa que estavam falando também. Ontem encheu de russete no meu vídeo de ontem, porque né, a questão de não passar a ajuda ucraniana no Congresso americano, muitos deles tomaram isso como, olha lá, tá vendo, acabou para a Ucrânia agora, coisa e tal. Lorota deles, só russo acha que é a OTAN que está lutando com a Rússia. É a Ucrânia sozinha que está destruindo a Rússia. A OTAN está só ajudando, se puder ajudar é melhor, é verdade. Mas não tem motivo para pessimismo não, né? É lógico, tem uma certa decepção, porque todo mundo esperava que o Ocidente fosse ajudar mais a Ucrânia, mas a decepção faz parte do processo. O otimismo continua e quem está se ferrando nessa história são os russos, no final das contas. Eu não vou poder dizer nem que ganharam da OTAN, vão ter que reconhecer que perderam a guerra e perderam para a Ucrânia. Mas aí estavam as russetes todas falando aqueles talking points de russete todos, né? Mas e as mortes ucranianas? Você não fala das mortes ucranianas? Gente, não é a mesma coisa. Os ucranianos são vítimas. Os russos são agressores. Os russos a gente fala com orgulho. Morreram 1000 russos.
Se tiver uma morte significativa de ucranianos, eu vou falar para vocês, fiquem tranquilos, mas eu vou falar com um tom de tristeza adequado. Quando tem a morte de qualquer ucraniano, é uma tragédia. Russo não. Russo tem que morrer, é tudo mesmo. Então a gente fala com orgulho que morreram 1.200 russos, que ótimo. Não se fala perda ucraniana, a menos que seja alguma coisa sensível. Mas, via de regra, como a gente falou outro dia, a proporção está 20-1. Então a cada 20 russos que morrem, morre um ucraniano, principalmente ali na região de Avdiivka, que é o ponto mais quente aqui no nosso mapa, né? E também falaram que, mas os russos só atingem alvos civis, não atinge nenhum alvo militar ucraniano. Não, de vez em quando atinge alvo militar ucraniano, e evidentemente eu não vou falar isso, porque isso seria uma ajuda para os russos dizer que algum alvo ucraniano significativo foi atingido. Mas acredite, o número de alvos civis que são atingidos pelos russos é absurdamente maior do que no sentido contrário, quando os ucranianos fazem os ataques, né? E se você está assistindo esse vídeo e não viu os comentários aí embaixo, é porque eu, evidentemente, no que eu detecto o comentário de Russetti, eu bloqueio o cara nunca mais fala aqui no meu canal. A maior parte é robô mesmo, é gente fazendo o papel de robô dos russos. Os poucos que não são robôs, que são só idiotas úteis, esses não merecem também comentar aqui, então esses comentários todos eu vou removendo. Alguns passam, alguns eu não consigo remover, mas a maior parte eu faço isso, então talvez você nem veja esses comentários aí embaixo, mas acredite, eles existiram. Bom, e ontem também os ucranianos fizeram um partizão ucraniano atingiu aqui um painel de controle de uma ferrovia russa lá em Sverdlovsk, na região de Tumen, e justamente bloqueando um grande trem de carga que estava indo abastecer os russos lá na Ucrânia, né? Então, excelente notícia isso daí. Mas o principal ataque ucraniano ontem foi em Donetsk. Dá para ver aqui a imagem da cidade, olha só, uma grande nuvem escura aqui, cobrindo toda a região ali da cidade de Donetsk, né? Dá para ver que é uma cidade muito grande, né? Mas você pode ver também como a maior parte das luzes está apagada. É uma cidade que já foi muito habitada, mas a maior parte das pessoas não está morando mais lá, né? O pessoal saiu dali. Bom, aqui tem mais informação desse ataque em Donetsk e aqui mais imagens também dele. Muitas imagens. Aqui a imagem no dia seguinte. Foram os tanques de combustível que foram destruídos aqui nessa região. Foi destruído por um drone ucraniano e justamente porque, em tese, isso daqui era uma fábrica de asfalto. Mas dá para ver que esses tanques aqui não tem nada de fábrica de asfalto. Isso aqui é tanque de combustível mesmo. A fábrica de asfalto era no lugar aqui. Antes eles estavam usando essa base como uma base de combustíveis que estava abastecendo justamente os russos que estavam ali na linha de frente em Avdiivka, né? Então, menos uma possibilidade aqui de abastecimento deles ali na região. Bom, a gente teve também algumas informações sobre alguma coisa em Sevastopol, né? Sevastopol, tá o pessoal falando aqui que alguma coisa aconteceu em Pozarov, algumas estouros em Strelskaya e também teve alguma coisa no norte. Tudo isso daqui eles estão falando são regiões aqui de Sevastopol. Sevastopol é uma região ocupada aqui da Crimeia, né? Está ocupada temporariamente pelos russos. E na região norte da cidade é que teve essas explosões, que a gente não tem mais informações sobre elas, só sabe que o pessoal estava comentando por lá que aconteceu isso, né? Também teve comentários sobre Jankoy, mas por enquanto muito aberto. Vamos aguardar para ver se realmente tem alguma informação mais significativa sobre esses dois possíveis ataques ucranianos aqui, né? Bom, os ucranianos também destruíram um helicóptero russo, um Mi-31, que estava ali em Liman. Ele precisou pousar por uma questão de emergência, não se sabe se foi questão climática, se foi algum dano no motor, mas ele teve que pousar de forma emergencial ali e os ucranianos deram um jeito de dar um pop lá e destruíram o helicóptero Mi-31 russo ali na região de Liman, né? Bom, isso daqui é um vídeo que está dando muita controvérsia, tá? Isso daqui, segundo está dizendo o Cláudio é alguém que está com as tropas ucranianas lá na linha de frente. Ele disse que é um sistema de defesa aéreo russo S-350, que é um equipamento muito caro que foi destruído por um drone ali na linha de frente. Vocês sabem, a Rússia tem um sistema soviético S-300, e tem o S-400, que supostamente é o mais moderno de todos, né? Entre esses dois modelos, eles têm o S-350,
que era um intermediário, que também é muito caro, que também é difícil, é super especializado e coisa e tal. A Rússia tem pouquíssimos dele e teria sido destruído aqui. Mas eu tenho que alertar vocês que muita gente está dizendo que não, que esse aqui parece, tá vendo? É o caminhão, esse caminhão aqui, e explodiu aqui. O que foi destruído foi, seja lá o que for que estava aqui, foi destruído, né? Mas tem o pessoal está comentando aqui que não dá para saber. Esse daqui seria o caminhão do S-350 e o pessoal está na dúvida se corresponde mesmo a essa imagem aqui, né? Enfim, repara, pode parecer que é muito diferente, mas pode ser só porque ele estava com a caçamba um pouco levantada, né? Então não dá para saber exatamente isso daqui, né? Vamos aguardar mais informações para a gente ter aí essa resposta disso daí, né? Falando sobre a linha de frente, lá em Krink, segundo as fontes russas, os ucranianos têm parte da T-2206, que é a M14, tá? É a mesma estrada, sob controle de fogo, né? Isso, eles dizem aqui que provavelmente devido a fogo de morteiro. Agora, existem relatórios mais pessimistas que sugerem que os ucranianos, as unidades de frente dos ucranianos, já atingiram a estrada, ou seja, a estrada que fica 3,5 km de Krink já teria algum trecho dela controlado pelos ucranianos, né? Então a gente está falando aqui da margem esquerda do rio de Dnipro, nessa região aqui. Vocês podem ver a cidade de Krink está tomada pelos ucranianos, eles também dominam parte da floresta que tem aqui e estão avançando em direção a essa M14 aqui, que é essa estrada que vocês veem aqui embaixo. E a estrada M14 também tem o nome de T-2206, dá para ver aqui que é a mesma estrada, né? E como eu já expliquei para vocês, é uma estrada muito crucial para os russos, porque é por aqui que passa toda a carga que vem de Melitopol em direção a Kherson. Então Melitopol é o grande hub de logística russo aqui no sul da Ucrânia, e daqui você tem a M14 ou a T-2206, como preferir, passando aqui pertinho de Krink e indo aqui para Olesk, para Rola Pristan, para toda essa área aqui do sul de Kherson, que ainda está tomado pelos russos, né? Então a interrupção dessa estrada não é que vai interromper totalmente, tem outras estradas menores que eles podem usar aqui para abastecer por outros caminhos, mas certamente dificulta muito a logística russa nessa região, né? E o que eles estão falando aqui é exatamente isso, que eles já estariam... já teriam tomado uma parte da estrada em algum momento, né? Tá aqui a coisa russa, a indicação da estrada, e aqui mostra alguns blindados russos aqui na região de Krink, né? Que foram destruídos pelos ucranianos, justamente mostrando a dificuldade que os russos têm ali, né? De tentar chegar, porque lembra, os ucranianos na margem esquerda, eles só têm tropas de infantaria, mas essas tropas de infantaria têm também manpads, têm RPGs, têm armas contra tanques, e além disso eles têm todo o apoio da artilharia que está na margem direita do rio de Dnipro, né, uma distância relativamente pequena. A margem direita do rio de Dnipro aqui ela é muito mais alta do que a margem esquerda, então é privilegiada a posição da artilharia aqui, é muito fácil atingir esses blindados russos do lado de cá, né? Um problema grande para os russos isso aqui. E bom, outra coisa engraçada é que você vê muita russete por aí dizendo que a Ucrânia não conseguiu avançar nada e coisa e tal esse ano, né? E na verdade conseguiu avançar bastante coisa sim, né? Fez toda a parte, o início da contraofensiva ali na região de Tokmak, que era uma região difícil e coisa e tal, retomou parte dos arredores lá de Bakhmut. Então teve sim muitas conquistas ucranianas, não tanto quanto a gente esperava, é lógico, eu esperava mais, acredito que o próprio governo ucraniano esperava mais, mas foi um ano positivo. Do lado dos russos, porém, o que eles falam aqui, esse aqui é o Russisch, que é um cara que é um russo que é abertamente nazista lá na Rússia, e ele falando aqui, lembrando a todos que o único ganho significativo em 2023 é Bakhmut. E quem fez isso foram as forças do Wagner, não foi o exército russo, né? Então, se você olhar do ponto de vista da Rússia também, eles perderam um bocado de gente, um bocado de equipamento, um bocado de coisa, a economia deles está indo para o buraco rapidamente e também não conseguiram nada este ano, a verdade é essa, né? Ele fala aqui que a tentativa de pegar a Avdiivka até o momento é só para tentar mostrar algum resultado e só vai levar a perdas desnecessárias.
pelas quais ninguém vai ser responsabilizado, né? A gente está mais do que na cara que a tentativa de tomar Avdivka é justamente a tentativa do Putin de mostrar que ele consegue ainda fazer alguma coisa nessa guerra. Conseguir não consegue, mas ele quer mostrar isso para sair como um vitorioso, né? Ele tem eleição ano que vem, em março de 2024, esse é todo o motivo dessa guerra com a Ucrânia, e daí, mas nem isso ele deve conseguir, né? É lógico, isso não é problema para ele vai arrumar outros pontos de propaganda lá, vai inventar outras histórias, mentir se for necessário. A grande coisa aqui é que justamente esse ataque atabalhoado dos russos, mandando um monte de soldado avançar a linha Avdivka, está causando um número enorme de perdas por lá, né? Esse aqui é um depoimento muito engraçado de um russo, né? Dizendo que do sucesso deles ali em Avdivka, vamos passar aqui para Avdivka, que é outro ponto da linha de frente que tem realmente muita ação, né? Vocês lembram, os russos tomaram aqui essa planta que tem aqui no sul da cidade, né? E a gente falou sobre isso na época, falando que na verdade os ucranianos deixaram os russos entrar, por quê? Porque essa planta aqui não é uma coisa estratégica e, ao contrário, ela fica numa região mais baixa, que é totalmente vendida para essa região de floresta aqui. Então, os russos entraram aqui só para morrer, né? Os ucranianos deixaram eles entrar aqui justamente por conta de que ficariam numa posição muito mais favorável para destruir os russos nessa região aqui. Não tem nenhum abrigo nisso daqui, né? E o cara meio que confirma essa posição dos ucranianos. Olha só. Eu trabalhei no local industrial por 2 dias, é justamente aquele local ali de Avdivka que a gente está falando, né? Se você desligar as emoções, no final das contas nós pegamos aquela região ali com os nossos dentes, nós controlamos ela de forma confiante, com perseverança e raiva, né? A Pronka, que é justamente o nome dessa região aqui, ó, Pronka, é agora uma espada, né, uma entrada dentro da defesa, das linhas defensivas ucranianas, como um apendicite, né? Só que, que estamos então cobertos por 3 lados. Ou seja, agora que ele percebeu, né? Na verdade, essa analogia dele do apendicite é uma coisa meio ruim, né? Porque, na verdade, mostra como eles estão frágeis ali, né? Até que a linha de frente seja nivelada, né, até que você não tenha mais só uma entrada ali, você consiga avançar com tudo, não podemos fazer mais avanços ali. Eles cobrem a nossa posição o tempo todo com tudo que eles têm. Muito pouco depende da gente. O instinto e a sorte militar é que funcionam. O dia antes de ontem, os birds, né, os pássaros, que são os drones no caso, vieram nos atacar, né? 3 drones, que são drones suicidas, caíram a poucos metros da gente. De forma milagrosa, o grupo continuou intacto. Ontem eu trabalhei com RPG, 3 minutos depois da saída de 2 polcas chegaram no ponto em que eu estava. Ou seja, ele foi lá dar um tiro, quando ele saiu de lá, chegou também ali onde ele estava e por pouco ele se safou, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que o pessoal está sobrevivendo ali por sorte, né? Os ucranianos têm artilharia ilimitada e drones kamikazes também ilimitados. Algo claramente planejado com muitos olhos e fogo. Eles cobrem a rotação e a evacuação e as rotas de evacuação. Nossos sistemas de guerra eletrônica não conseguem deter os drones deles, né? Então, os ucranianos têm o domínio completo do ar. Isso é o problema número 1. O segundo problema é que nós não temos artilharia. Está sempre faltando suprimento do ponto de vista da infantaria. Mas existem faltas sérias ali, né? Quando nossa artilharia está ligada, é mais fácil para respirar. Ontem, nossos soldados FPV, né, que é o drone FPV, eles também têm drones lá, destruíram um morteiro de 120 milímetros. Se esses 2 problemas forem resolvidos, então os ucranianos não terão nenhuma chance. Ou seja, embora ele dê uma posição positiva aqui, né, dizendo que não, que eles estão dominando ali a região e coisa e tal, mas estão sendo atacados o tempo todo e está morrendo gente pra caramba. Eu não vou falar sobre as perdas, mas agora a região alagada ali é um pedaço de Nevsky nem Donbás, né? Ou seja, o fedor é enorme ali, ou seja, tem corpo de russo morto para tudo controlado. Tirem suas próprias conclusões do que eu falei, né? Ou seja, o cara claramente está querendo dar uma opinião positiva sobre a posição russa ali, mas ele está confirmando tudo aquilo que os ucranianos falaram. Era uma armadilha para os russos entraram aqui
e como eles têm os ucranianos têm o domínio aqui dessa área mais alta no norte, conseguem atingir eles com muita facilidade nessa região aqui, e daí eles não conseguem avançar mais e estão morrendo em grandes quantidades aqui nessa região, né? A gente também tem informação sobre o setor de Kupiansk, que é bem mais aqui no norte, justamente por quê? Porque ontem saiu mais uma vez na mídia russa a informação de que os russos entraram em Sinkivka, né? Sinkivka é essa cidade aqui, bem no norte da Ucrânia, quer dizer, não é bem no norte, não, o norte seria aqui, mas no norte da linha de frente, né? Aqui entre Kharkiv e Luhansk, e volta e meia os russos falam que tomaram Sinkivka e coisa e tal, e aqui é só para avisar que, de acordo com o comando ucraniano, as tentativas de avanço na área de Sinkivka e Novoselivka, na região de Luhansk, foram repelidos, ou seja, não tem russos em Sinkivka, né? Relatórios de russos, do lado russo, que Sinkivka foi parcialmente capturada, não foi confirmada pelo Instituto para o Estudo da Guerra e também pelos próprios comandantes ucranianos, né? Ou seja, não, Sinkivka continua nas mãos dos ucranianos. Aqui tem um mapa do Polevolan, ele mostra justamente essa área aqui, ó, Sinkivka. Os russos estão de fato nos arredores de Sinkivka aqui, mas não conseguiram entrar na cidade ainda. Ao contrário, em Ivanivka, mais para cá, ó, os ucranianos conseguiram avançar alguma coisa de ontem para hoje. Não é nada que mude a linha de frente, mas é um pequeno avanço aqui na região de Ivanivka em direção a Yardne, né? Bom, e vamos falar sobre os dois colaboradores lá, os dois entreguistas ucranianos que estavam trabalhando para os russos e que foram mortos ontem, né? Partisãos ucranianos tomaram a responsabilidade pelo bombardeio do carro do Popov, né? O Popov era um dos líderes ali da, entre aspas, LRN, ou República Separatista de Luhansk. Mais uma vez, como eu digo sempre entre aspas, porque nunca existiu esse tipo de movimento separatista ali na região. Tinha políticos pró-Rússia? Sim, sempre teve políticos pró-Rússia ali. Agora, teve gente que queria realmente se separar da Ucrânia? Não, nunca existiu isso. Isso foi construído pelos russos em 2014 como justificativa para botar as tropas ali, né? Lógico, uma vez que eles estavam lá, eles conseguiram captar, né, alguns colaboradores, alguns ucranianos que preferiram trabalhar para os russos, como é o caso desse Popov, e ele acabou sendo atingido aqui no carro dele. Tá aqui o carro dele foi explodido, né? Colocaram uma bomba no carro dele e o carro dele é esse aqui atrás, ó. O carro dele é esse aqui atrás, que está com os policiais em volta. Eles acabaram matando o Oleg Popov, né? Felizmente, -1. Tá aqui a informação dele, ele era colaborador, ele era um deputado de Luhansk em 2014, um deputado pró-Rússia de Luhansk. Quando os russos invadiram ali, ele preferiu se aliar aos russos e não foi perdoado por isso. Oleg Popov, -1 aí, mais um que foi prestar conta. E o outro também que foi prestar conta foi o Ilia Kiva. Ilia Kiva era um deputado da Verkhovna Rada, né, que é a Câmara dos Deputados da Ucrânia como um todo. Então, esse aqui seria, o Popov seria uma espécie de deputado estadual aqui no Brasil. O Ilia seria um deputado federal, se a gente fosse fazer essa equivalência, né? Então, ele trabalhava aqui em Kiev, na Verkhovna Rada, era do partido chamado Pela Vida, que é um partido pró-Rússia lá na Ucrânia, ou era um partido pró-Rússia lá na Ucrânia, e justamente agora a gente sabe que esse cara sabia da invasão da Ucrânia pela Rússia, e daí ele fugiu para a Rússia, como aliás muitos dos deputados do partido pró-vida, né? E daí agora ele foi morto. O GUR, né, o Serviço Secreto Ucraniano, foi lá na Rússia e matou o Ilia Kiva, né? Ele já tinha sido condenado em absência porque perceberam que ele estava tramando para ajudar os russos nessa invasão russa, né? Tem aqui a história toda dele, né? Ele foi um deputado ucraniano de 2019 a 2020 e fugiu para a Rússia antes de invadir a Ucrânia, né? Mas, ao contrário, o background dele, embora ele tenha sido um deputado pelo partido pró-Rússia, né, pelo pró-vida, que eles chamam lá, que era, na verdade, pró-Rússia, ele, antes disso, ele era um aliado de outros políticos mais, digamos, centristas lá da Ucrânia, né? Isso que fez com que ele fosse tão maléfico, né? Ele forjou aliança com um monte de gente dentro do governo da Ucrânia e tendo uma agenda pró-Rússia oculta, né?
Quando ele virou também apresentador da televisão lá na Ucrânia, ele foi parte da televisão do Medvedchuk lá na Ucrânia, e quando realmente aconteceu a guerra, ele fugiu para a Rússia. Ele falou sobre a Rússia usar bombas nucleares contra Kiev, falou que o Zelensky era uma marionete do Império Britânico, umas loucuras dessa de Rousseff mesmo. Enfim, isso mostra que o serviço secreto ucraniano está conseguindo atingir esse pessoal, né? O Budanov tinha falado que iria imitar o Mossad, que ia passar a usar técnicas do Mossad para atingir os inimigos da Ucrânia, mesmo fora do território, né? E parece que está tendo sucesso com isso. Tem conseguido agir dentro da Rússia com uma certa facilidade, né? Aqui, a Natalka lembra também que os propagandistas russos ficaram preocupados com a morte do Kiva. Ele diz aqui, ó, que a Kiva na Rússia, a morte de Kiva na Rússia foi feita para botar medo em outros ucranianos que foram para a Rússia e coisa e tal, né, para que eles não falem contra a Ucrânia e coisa e tal, como o Kiva falou. Isso é falso, né? O Kiva foi julgado à revelia na Ucrânia e foi condenado como traidor, então o assassinato dele foi meramente a efetivação da sentença, né? E diz aqui que a lista de ataques terroristas é aprovada pessoalmente pelo Zelensky, coisa e tal. É realmente impressionante isso daqui, né? O pessoal tá apavorado lá, não gostaram não. Principalmente pela facilidade com que os ucranianos fazem esses ataques na Rússia, mas os russos são incapazes de fazer isso na Ucrânia, né? Tentaram fazer e não conseguiram, né? E é aquilo que eu falo para vocês, o motivo desse é justamente o imperialismo russo, né? Muitos ucranianos falam russo fluentemente, é impossível de distinguir do sotaque de alguém de Belgorod ou de Kursk, ali daquela região ali. Já os russos, pouquíssimos russos falam ucraniano e quando falam com sotaque que entrega a pessoa. Então acaba sendo fácil para esses ucranianos infiltrarem na Rússia, se passarem por russos, ao passo que os russos se infiltrarem na Ucrânia é muito mais difícil. Não é que seja impossível, mas é muito mais difícil. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, ele fala aqui sobre as dificuldades com a questão da ajuda americana lá no Congresso, né? Evidentemente, está todo mundo preocupado com isso. O Umerov, que é o ministro da Defesa ucraniano, falou que o crédito pela liberação de metade dos territórios ocupados pelos russos, né? Os ucranianos já liberaram metade dos territórios ocupados pelos russos aí nas contraofensivas que aconteceram no ano passado, né? Muito disso foi devido à ajuda ocidental, segundo ele diz aqui. Eu discordo, tá? Eu acho que sim, ajudou, mas os ucranianos teriam feito isso da mesma forma sem esse apoio ocidental, né? Mas lógico, ele está falando isso no sentido de estimular a continuidade desse apoio, mostrar o quanto é importante esse apoio, e eu não tenho dúvida nenhuma, importante é. Certamente seria muito mais difícil sem o ajuda ocidental, né? Bom, e continuam os problemas com a aviação civil russa, tá? Isso daqui é um avião civil russo, tá? Que pegou fogo depois de decolar. Felizmente ele conseguiu pousar, né? O piloto ejetou todo o combustível e conseguiu pousar logo em seguida, voltar para o aeroporto. Ele tinha acabado de decolar, teve que fazer meia volta e voltar, mas a turbina pegou fogo mesmo, né? Enfim, mais um problema aqui para os russos na aviação civil. Bom, o Blinken anunciou o que ele chamou de um dos últimos pacotes de ajuda para a Ucrânia, a menos que o Congresso passe mais financiamento, né? Então foi um pacote de 175 milhões de dólares, que incluiu a munição para sistemas antiaéreos e mais um monte de coisa. De novo, ainda tem 3 bilhões de dólares dos pacotes anteriores, tá? Então ele botou isso aqui como um dos últimos pacotes, mas ainda tem coisa a seguir. A questão toda, evidentemente, o que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo o tamanho dos pacotes, porque se o Congresso não aprovar nada, pelo menos esses 3 bilhões vão durar aí uns 6 ou 7 meses no ano que vem, né? Se eles continuassem mandando os pacotes no volume que tinha antes, esses pacotes acabariam rapidamente e daí não se sabe quando teria outra oportunidade de aprovar mais ajuda para a Ucrânia. Então, evidentemente, isso é parte da estratégia, não é que seja um dos últimos, mas é preocupante, sem dúvida alguma, a falta de apoio americano, né? O Washington Post e vários outros jornais postaram alguns artigos justamente explicando a importância do apoio americano para a Ucrânia.
e principalmente em termos de que a maior parte desse dinheiro acaba nos Estados Unidos. 90% do que é, em tese, emprestado para a Ucrânia é emprestado na forma de armas que são produzidas nos Estados Unidos, e eles citam até algumas fábricas de armas que foram reativadas, que as pessoas foram recontratadas, linhas de produção que tinham parado e foram recolocadas em operação justamente para apoiar essa iniciativa lá com os ucranianos, ou seja, isso é também parte do esforço para convencer os deputados a votarem, né? Uma delegação de ucranianos também está lá com o Mike Johnson, que é o presidente da Câmara lá dos Estados Unidos, o Umerov, que é o ministro da Defesa ucraniano. Esse rapaz aqui também, eu conheço ele, é o ministro ucraniano, se não me engano ele é o presidente da Câmara lá da Verovna Rada. Enfim, tem uma delegação ucraniana lá para conversar com os deputados e coisa e tal, né? O Zelensky não deu o discurso porque justamente ia ficar feio ele dar o discurso e o pacote ser reprovado em seguida. Mas as movimentações continuam ali, né? O David Dee está explicando aqui. O David Dee, para quem não sabe, ele é fortemente pró-Ucrânia e ele é republicano republicano mesmo ali do Texas e coisa e tal. E ele está falando para o pessoal ficar calma. A lei para ajuda da Ucrânia não passou ontem, né? E todo mundo sabia que não ia passar, como ele falou há 2 semanas atrás que a lei não iria passar na forma atual, né? Muitas pílulas de veneno que tinham nela, o Biden colocou um monte de coisa ali para dificultar a passagem, e esse tipo de apoio quase nunca passa na primeira tentativa. Isso agora vai para a Câmara dos Deputados e para o Senado para ser trabalhado, acordos vão ser feitos, e o resultado final vai ser melhor depois, né? Ameaças, mentiras e mais ameaças não vão ajudar, né? Eles ainda têm 5 bilhões, na verdade não são 5 bilhões, são 3,5 bilhões para ajuda e 20 bilhões em orçamento do Departamento de Defesa que eles podem mover para ajudar a Ucrânia, né? Como eu falei para vocês, o fato dos pacotes serem menores agora é só porque o pessoal tá guardando isso para uma eventual, né? Caso não tenha nenhuma ajuda, pelo menos manter a munição para os sistemas que estão lá, eles vão conseguir manter, né? Então ele está falando aqui que é para não ficar preocupado, que isso deve passar. Eu acredito, eu acho que vai passar essa ajuda aos ucranianos. Muitas pessoas nos Estados Unidos nem sabem que a guerra está acontecendo ainda, mas tem outras coisas que querem que sejam consertadas, né? E como o Biden, de forma muito esperta, colocou o dinheiro para a fronteira, para o controle da fronteira, nessa mesma lei, nesse mesmo pacote, então isso vai ter negociação, isso vai acabar passando. Vamos ver em que condições que isso passa, né? Mas ele está confiante que vai passar essa ajuda para a Ucrânia. Eu também acho que tem grandes chances de passar. A maior parte do povo americano é a favor da Ucrânia, claramente ajuda o próprio Estados Unidos. Isso deixa os Estados Unidos numa posição muito melhor, o fato dos ucranianos estarem lutando na linha de frente, né? Agora, vamos ver em que condição isso vai acontecer. De qualquer forma, foi liberado mais um pacote de ajuda militar que tinha munição para HIMARS, mísseis para defesa antiaérea, munição de artilharia, mísseis HARM, que são mísseis anti-radar, enfim, um monte de coisa aqui. Mas repara, são pacotes pequenos justamente para manutenção, porque vai que não aprovam esse pacote maior, os Estados Unidos conseguem manter essa ajuda menorzinha por um tempo maior, né? Além disso, a Casa Branca anunciou uma cooperação de defesa com a Ucrânia, e que consiste em justamente investir 27 bilhões de dólares na produção de armas na Ucrânia. Ou seja, vão investir mais um monte de coisa aqui. Você sabe, a Ucrânia está fazendo esse negócio mesmo de se tornar uma grande produtora de munição e armas e coisa e tal. Eles têm muito know-how nisso. Então é uma boa notícia isso daí, né? Além disso, parece que teve uma reunião a portas fechadas em que os ucranianos colocaram uma lista para os americanos sobre o que seria necessário. E apareceu pela primeira vez sistemas de defesa antiaéreo, mais Patriots, F-18, o Hornet Fighter, e também drones e helicópteros Apache e Black Hawk. Olha só, parece que tem uma lista grande que eles estão querendo de ajuda aí, né? Vai que passa a ajuda lá do Congresso, pode ser que o próximo pacote seja significativo, né? E certamente não vai ser para o inverno, mas vai ser para o verão do ano que vem. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, né? O Zelensky agradeceu ao Joe Biden, ao Congresso e ao povo americano pelo pacote de ajuda, né?
E também agradeceu ao Japão. O primeiro-ministro do Japão liberou um total de 4,5 bilhões de dólares em ajuda para a reconstrução da Ucrânia. Não é dinheiro para o conflito armado no momento, mas de qualquer forma é um dinheiro muito bem-vindo lá para a Ucrânia, né? E parece que os ucranianos descobriram uma maneira de contornar o bloqueio dos caminhoneiros poloneses lá, né? Não sei se é a melhor maneira de fazer isso, mas de qualquer forma, né, pelo menos para os caminhões mais essenciais, para a ajuda mais essencial, é uma solução que dá, né? Estão colocando os caminhões em cima de trens e transportando esses caminhões por via férrea lá para a Ucrânia. É uma alternativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.